Boa tarde, mais uma vez bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande a sua presença, nós estarmos juntos sobre esses momentos. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Os momentos nós vamos passar junto. Hoje nós vamos falar sobre moderação no falar. Interessante, muito importante. Você vai entender como é útil a moderação no falar. Então, primeiro nós vamos ver os conselhos, tá certo? O conselho, melhor dizendo, depois a advertência e no fim, qual os passos que eu devo dar para conseguir atingir esse ideal. Agora, para você conseguir levar a sério esse assunto, você precisa fazer duas coisas. Primeiro é entender e o segundo é exercitar. Agora, para você conseguir isso, você tem que assistir esse vídeo até o fim. Falar em assistir o vídeo até o fim, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, tá certo? Ação personalizada de Deus transformando vidas. Nós vamos colocar no final desse vídeo, na descrição, o link e você pode ter acesso a ele. E por sinal, nós estamos com um grupo do WhatsApp, uma rede, né, social do WhatsApp, com o nome Amigos do Pastor. Você é convidado a participar conosco. Quem é inscrito nesse canal tem acesso livre em Amigos do Pastor. Você pode vai no link, vai na descrição, acesse o link e você já se inscreve sozinho. Muito prático, né? Muito bom. Agora, vamos juntos, então, estamos para ver sobre moderação no falar. Veja só o seguinte, é bom considerar, eu não sei se você já parou para pensar um pouquinho, nós temos dois ouvidos. Até falei isso em um dos nossos vídeos lá anterior. São muitos agora, para você achar vai ficar meio difícil. Em uma próxima ocasião, se você quiser, eu posso colocar na descrição o link dele também. Então, como é a situação? Vamos pensar um pouquinho. Dois ouvidos, para uma única função, ouvir. Dois olhos, com uma única função, ver. Está notando como que é? Os órgãos de sentido? Agora, tem órgãos que são essenciais, são indispensáveis, são fundamentais, ou seja, são vitais. Sistema respiratório. Então nós dependemos das duas vias respiratórias como fundamental. Sem um olho, ou sem até os dois olhos, olha, se você tiver uma dificuldade, mas consegue viver, surdo de um ou até dos dois, com dificuldade, mas consegue viver. Mas sem o sistema respiratório, aí não funciona. Então, diante dessa situação, você observa que aqui é 2 por 1, aqui 2 por 1, mas o respiratório, Deus fez uma coisa interessante. Além das duas vias normais, tem um acesso de emergência à boca. Eu não sei se ainda parou com a situação de fechar a respiração pelo nariz, não conseguir. Meu filho, a salvação é pela boca mesmo. Aí não tem outro jeito. Pronto, é assim que acontece. Diante dessa situação, você nota como que Deus fez para o bem. Agora, tem um fator. Nessa proporção de 2 por 1, 2 por 1 nos órgãos de sentido, se você for levar em consideração as duas vias respiratórias com um único objetivo, quantas bocas deveríamos ter? Bem, os outros é 2 por 1, né? E agora? E quantas bocas deveríamos ter? Se nós temos a boca com o objetivo de falar e de se alimentar, então nós devemos ter quantas bocas? 2 bocas? Pela proporção seria 4 bocas, 2 para falar e 2 para comer. Mas Deus fez exatamente o inverso. Apenas uma única boca com 2 funções. Agora inverteu a situação. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar a comer menos e a falar menos. Hoje nós não vamos falar de comer menos. Vamos falar só de falar um pouco menos. Moderação no falar. Agora, o conselho que nós temos é o seguinte. Quem escreveu foi Tiago, no capítulo 1, no verso 19, ele nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Está percebendo como que é a situação? Pronto para ouvir. Ouvir. 2. É importante para ouvir bem. Boca, uma única, para 2 funções. Tardio para falar. E automaticamente tardio para irar.
essa é a orientação, esse é o conselho. Quer ver mais uma coisa interessante? Nós temos ainda nessa relação de conselho, dizendo as seguintes palavras. Apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 29, no verso 31 e 32. Nós lemos as seguintes palavras. Olha que interessante. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Só coisa boa, torpe, sem sentido, sem significado. Está notando? Não. Só coisa boa para promover a edificação. No verso agora 31. Agora ele vem relacionando detalhes. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós, para que seja um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Interessante. Tira essas coisas. Tira a malícia, tira a gritaria, tira a cólera, tira a ira. Longe, longe, longe. Está notando como que é a situação? Então, esse é o conselho. Apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago. Então, agora você vai observar o seguinte, a advertência. Você tem que conhecer o conselho e ver a advertência. No conselho vem mostrando o que é bom, o que deve fazer. Na advertência já vem mostrando o resultado do feito. O que vai acontecer. Preste atenção. Aqui nós lemos em Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37, as seguintes palavras. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, sem sentido, ociosa, sem objetivo, que não tem utilidade, tá certo? De toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Você já parou para pensar o que significa isso? De toda palavra ociosa ter que dar conta no dia do juízo? Sério, pesado. Está notando? Agora diz mais o seguinte, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Muito, muito claro, muito específico. Muitas vezes a gente pensa em coisas graves. Nós somos tendentes a pensar que de punição é assalto, de punição é crime, de punição é adultério. E esquecemos que às vezes coisas que são aparentemente insignificantes têm um peso muito forte também, que a gente não pode deixar de considerar. Está notando como que é a história? Agora você fala assim, mas como que eu vou fazer? Então eu entendi que tem que agora me purificar nas minhas palavras. Tenho que me organizar. Tenho que estar atento. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Sim, muito bem, você entendeu. Meus parabéns para você que já entendeu tudo isso. Agora vamos para mais uma coisa. Como que você pergunta, o que eu faço agora para conseguir atingir esse ideal, de dominar essa situação? Diante dessa situação, para você conseguir esse ideal, como nós encontramos em Colossenses capítulo 4, verso 6, que diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o sal é importante, é bom, é útil, mas tem que saber como usar, porque é bom, você não vai poder botar um quilo de sal nem um pouquinho de comida, não tem como, é indiscutível. Então, equilibrado, assim tem que ser a vossa palavra. Agora, como que eu vou conseguir funcionar, como que as coisas poderão dar certo? O que eu devo fazer para conseguir manter o equilíbrio? Primeiro passo que você tem que considerar, tira tudo que é nocivo, que entra, impede de entrar. Esse fator é importante. Então, só coisas boas, ouvir coisas boas, coisas benéficas, esse é um ponto importante. Ver coisas boas, coisas construtivas, coisas benéficas, nada de ruim, nada desagradável. Então, se você filtrar o que vai entrar pelo auditivo e pela visão, você vai ter um percentual muito grande. Se entra coisa ruim aqui e aqui para a mente, automaticamente vai sair coisa ruim da boca. Se entra coisa boa do auditivo e da visão, aí
pode ou não sair coisa boa. Ué, mas para quê? Se entra ruim, sai ruim. Então, se entra bom, tinha que sair bom. Eu concordo com você que deveria ser assim. Mas tem um fator que você não pode deixar de considerar, que é muito importante. Sabe qual é o problema? É que para sair aqui, não depende só do que entra aqui. Depende do que entra aqui também. Então, você primeiro filtra e coloca só coisa boa na visão e na audição, para chegar ao cérebro. E agora cuida com tudo que seja estimulante. Tira os estimulantes, porque os estimulantes vão afetar o seu sistema nervoso, vão contaminar o seu sangue, vai tirar a possibilidade do seu raciocínio. E aí, o que você vai fazer? Quando você quiser responder uma coisa, pode ter entrado a coisa boa, mas você pode responder o bom da forma errada, ou o bom na hora errada, e bagunçou do mesmo jeito. Então, nessa situação, eu devo dizer a você o seguinte: então, você tem que cuidar com o que entra aqui, com o que entra aqui e com o que entra aqui. Tira todo estimulante. Vou citar alguns exemplos apenas, tá certo? Café é um estimulante. Ele abala o sistema nervoso, ele intoxica a mente, tira a possibilidade de raciocínio. Quer ver uma outra coisa? Ele aumenta a pressão e tira o sono. Então, só para você ter uma noção como que é a situação. Então, esse é o quadro. Tira café, cigarro, bebida alcoólica, chocolate, alimentos de origem animal, as carnes são estimulante. Aí você vai perguntar, mas então o que eu vou comer? Bom, aí é outra história. Eu sei que eu não como carne e o que eu como. Agora eu posso lhe ajudar em outra ocasião. Coloca nos comentários que eu vou lhe ajudar. Tá certo? Vou fazer um vídeo para lhe ajudar nesse sentido. Então, se você cuidar com o que entra aqui, colocando só coisa boa, o que entra aqui, coisa boa, e se você colocar coisa boa aqui, então vai sair coisa boa também. E não só o bom, mas o bom na hora certa e da forma correta. Porque muitas vezes a pessoa fala o certo na hora errada, ou fala o certo da forma errada. Tá notando como que é? Deus não se agrada disso. Ele não quer isso para você. Muitas pessoas perderam o casamento por falar. Tá notando como que é? Muitas pessoas perderam a vida. Falar. Tá notando? Olha, olha. Pronto é para ouvir, não é para falar. Muitas pessoas perderam o emprego por falar. Tá notando? Fala demais, está falando muito. Então, muitas confusões, muitas coisas acontecem nessa situação. Diante desse quadro, o meu conselho, cuida. Fecha as entradas do cérebro. Coloca só coisa boa aqui para dentro, pela audição e pela visão. Coloca só coisa boa aqui pela alimentação. E aí você vai ter um sistema nervoso tranquilo, uma mente lúcida, você vai ter capacidade de raciocinar antes de responder. É isso que Deus quer para você, tá certo? Para você viver bem com a sua esposa, você viver bem com seus filhos, viver bem no seu trabalho, você viver bem em todos os lugares. Tá notando? E bem nessa terra, se preparando para melhor na eternidade. Eu entendi que isso é bom. Eu luto e peço a Deus, Senhor, me ajude. Eu decidi a ser zeloso nesse sentido. Agora eu falo, Senhor, me ajude a continuar zeloso, a não retroceder, a não esmorecer nesse sentido. Me ajude. Faça assim também. Peça, Senhor, me ajude a ser zeloso. Me perdoe pelos meus erros do passado, pela minha precipitação, pela minha irritação, pela minha inquietude. Me ajude a ouvir, a ver coisas boas, me alimentar de coisas boas, para também falar coisas boas. Ser uma bênção para que sejais uma bênção, para que dê graça aos que a ouvem. Está notando? E esse é o fato. Isso é o bom para você, é o que Deus quer. Eu quero isso para mim. Você quer também? Fala aí no seu coração, Senhor, me ajude, me abençoe nesse sentido. Vai ser útil, vai ser bênção para você. Bons dias nessa terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana.